Bom dia para aqueles que estão entrando. Bom dia, Juliano. Bom dia, professor Nelson. Vamos só aguardar um minutinho e daí já damos início aqui à nossa live. Bom dia para aqueles que estão entrando. O professor João Vitor também acabou de chegar. Bom dia. Esperar mais uns 30 segundos e já iniciamos. Bom dia, Aline. O André também, Montelione, já chegou. Bom dia. Bom dia, Rafael Bizelli. Bom, já temos um quórum bacana e dá para iniciarmos. Bom dia a todos, o meu nome é Rafaela Nogaroli, eu espero que vocês estejam bem. Bem-vindos à 24ª edição do IBERC Lives. Esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos e de Responsabilidade Civil, IBERC. E para quem está aqui pela primeira vez, eu gostaria de dizer que essa proposta que nós temos é que o IBERC Live seja mais um meio de comunicação do nosso instituto, que seja um meio dinâmico, descontraído, uma forma dos nossos associados aqui, eles debaterem no Instagram sobre diversos temas na área de responsabilidade civil. E hoje o nosso convidado super especial do IBERC Lives é o brilhante professor João Vitor Long, para conversarmos sobre responsabilidade civil e redes sociais. Eu vou chamar então aqui o professor João Vitor para a nossa live. Só um minutinho. Bom dia, João Vitor. Bom dia, Rafa. Bom dia a todos os amigos aí que eu já vi que estão participando. Professor Rafael, professor Nelson Rosenwald, uma honra que esteja aqui, o presidente do nosso instituto, Priscila, vários amigos estudantes aí, colegas defensores, advogados, professores. É realmente uma alegria muito grande estar aqui. A alegria é toda nossa, João Vitor. É uma grande honra tê-lo conosco na live de hoje. Eu agradeço em nome do IBERC, do nosso presidente que está aqui conosco, o professor Nelson Rosenwald, por ter aceitado o nosso convite. Realmente é uma grande alegria. Muito obrigada. E eu aproveito também, para agradecer a presença do professor Nelson, de vários amigos nossos, associados do IBERC, professores que nos assistem. E para aqueles que estão nos assistindo, eu gostaria de fazer uma breve apresentação aqui, formal, do professor João Vitor Long. O professor João Vitor, ele é defensor público do Estado do Paraná, é professor da União Dinâmica das Faculdades das Cataratas, do Centro de Ensino Superior de Foz do Iguaçu, é professor colaborador do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Ele é pós-doutorando no Programa Internacional de Pós-Doutorado em New Technologies and Law, do Mediterranean International Center for Human Rights Research, na Itália. É professor em Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná. É doutor em Direito do Estado pela USP e mestre em Direito Civil pela UERJ. Desde a dissertação do professor João Vitor, de mestrado, que foi escrito em 2011, o professor João Vitor ele tem desenvolvido inúmeros trabalhos acadêmicos sobre direito e tecnologia, especialmente direito digital, danos em ambiente digital, seus reflexos em termos aí de responsabilidade civil.
Inclusive, né, o tema da nossa live, que é o mesmo do livro do professor João Vitor que eu sortearei hoje, Responsabilidade Civil e Redes Sociais, faz parte de uma década aí de rigorosas investigações que ele desenvolve desde o mestrado na UERJ. Eu recebi meu exemplar aqui, ó, no final da semana passada. Já tive a oportunidade de ler toda a obra, posso garantir para aqueles que estão nos assistindo aí, excepcional, brilhante forma que o professor João Vitor desenvolve os diversos temas, retirada de conteúdos da internet, perfis falsos, fake news, discurso de ódio, todos esses temas são trabalhados aí com brilhantismo. E no final da live, eu realizarei então um sorteio deste livro aqui para vocês, tá? Ah, João Vitor, e só um parênteses aqui. Uma coisa que eu estava pensando nesses dias, quando eu li o seu livro, que você era mestre em Direito Civil pela UERJ, mas aí você partiu para o doutorado em Direito Público na USP, e é muito bacana, porque eu notei ali na sua obra justamente esse diálogo ali entre o público e o privado, o que parece enriquecer ainda mais ali as discussões como hate speech, fake news, remoção de conteúdo. Achei muito interessante assim essa tua trajetória ali que você foi, né, do privado para o público ali, ficou bem notório ali na tua obra. E também quero, por último, deixar registrado que o professor João... quero agradecer, na verdade, o professor João Vitor, né, porque hoje nós aqui no IBERC somos duplamente honrados, né? Porque além de termos oportunidade de contar com a tua exposição sobre um tema que você é altamente qualificado, também uma referência aí no país, né? Hoje nós estamos conduzindo a primeira live de divulgação da sua recém-lançada obra. Então, muito obrigada por essa oportunidade. Estamos todos aqui muito felizes de contar com a tua presença. Bom, Rafa, obrigado pelas palavras aí, né? Uma alegria muito grande ver o carinho de vocês e o carinho das pessoas que, especialmente como você, param e leem a obra, né? Eu certa vez, ainda quando estudante, ouvi que o melhor amigo do escritor é quem se dedica e lê o livro, né? E é muito legal ter dialogado com você esses dias, vendo o teu interesse pela matéria. Bom, eu tenho vários assuntos aí para comentar, né, com relação a essa introdução. De fato, foi para muitos uma manobra ousada, né, sair do direito privado, que é a matéria que eu fiz meu mestrado, e que eu era professor na Universidade Federal de Uberlândia por muito tempo, concursado em Direito Civil. E continuo sendo professor de Direito Civil, apesar de também ser professor de Direito Constitucional, hoje ministro de Direito Constitucional, porque, enfim, quando ainda na graduação, e eu optei pelo mestrado na UERJ à época, saí do estado de São Paulo e fui para o Rio de Janeiro, eu realmente acredito na premissa do direito civil constitucional. Eu acho que são matérias que são interpenetráveis e realmente dialogam, têm uma linguagem comum, claro, com as suas peculiaridades de cada situação jurídica aí envolvida, mas é uma linha de pesquisa que eu sempre adotei. E aí me fez pegar um tema que realmente tem reflexos em ambas as áreas. João Vitor, e para nós iniciarmos efetivamente o nosso bate-papo aí de hoje sobre responsabilidade civil e redes sociais, eu gostaria de iniciar aí a nossa conversa perguntando de que forma que você vê assim, um panorama geral da revolução das comunicações, o fenômeno da internet, as redes sociais e quais os principais desafios impostos ao direito. Bom, primeiramente o que a gente tem que falar com relação à internet, né? Basicamente as tecnologias da informação e comunicação, é que elas acabaram por revolucionar toda uma gama de serviços e de relações interpessoais ao longo da sua popularização desde o fim do início da década de 90 do ano passado, né? E aí eu procuro trazer esse esforço histórico no livro, porque basicamente à medida que as tecnologias vão se popularizando, elas vão trazendo novas relações jurídicas, ou pelo menos novas feições de relações jurídicas e que vão desafiando nós juristas. E agora, quer dizer, quase 30 anos depois dessa abertura comercial da internet,
o que se pode notar tranquilamente, especialmente com a pandemia, é que cada vez mais serviços que nós nem pensávamos, mais coisas que nós nem pensávamos em fazer intermediado pelas tecnologias passam a surgir. E aí, bom, como você salientou, quer dizer, isso traz desafios para o jurista, isso traz desafios para a norma jurídica que tem que tem um quê, né, que tem uma alma deontológica. O direito, ele sempre prescreveu, e assim a gente aprende na faculdade desde os primeiros períodos, normas do dever ser. E basicamente, assim, existem muitos autores que eu ali na obra acabo perpassando, lendo e tal, mas um que sempre me marcou foi o professor Lawrence Lessig, né, lá dos Estados Unidos, da Universidade de Harvard, porque o Lessig, ele tem um livro chamado Code, né, que é o código, né, fala do código, mas não o código, nosso código, né, o Código Civil, o Código Penal, mas o código fonte dos softwares, né, e aí os códigos fonte dos softwares são alguém programa aquilo com linguagem de computador e nem sempre o que o software auto-executa em termos de regra, como, por exemplo, né, uma forma mais comum que nós nos deparamos no dia a dia é um filtro de conteúdo, né? Esses dias eu estava, entre uma ida e outra, aí eu estava no Uber conversando com um rapaz que trabalha com marketing, falou, hoje um dos nossos grandes desafios é a gente driblar o software driblar o software o filtro, né, das redes sociais. Então, assim, é esse o ponto. Quer dizer, você tem uma norma que ela é auto-executável, ou seja, que alguém criou dizendo que tal palavra não pode subir, ou que tal foto não pode subir, ou que tal padrão de vídeo não pode subir online, e isso pode, e às vezes, muitas vezes, se choca com o que o direito, como norma do dever ser, ou seja, posterior à conduta, legisla. E é isso que o professor Lessig explica como, na verdade, de tom bem crítico. E aí, com relação, como é que o direito, então, se aproxima da internet? E isso é uma sistematização que vem ganhando força desde a popularização da rede, basicamente de 4 formas, né? Primeiro, tem aqueles que vão dizer que, olha, a legislação ela não pode agir sobre a internet, porque, afinal, a internet é um espaço de liberdade, que deve ser visto de forma mais absoluta, e qualquer aproximação da norma jurídica nesse aspecto, ele pode ser considerado como violador dos direitos e garantias fundamentais, das liberdades públicas e etc. E aí, óbvio, né, sob um tom crítico, essa doutrina que, enfim, ainda até hoje, especialmente dentro... E hoje dentro das empresas, principalmente dentro dos provedores, ela ainda soa como alma, né? Olha, das regras somos nós que fazemos, é chamada de cyberanarquia ou cyberanarchy, né? E aí tem outras visões, tem gente que vai dizer, não é bem assim, não. Tem tem uma segunda corrente que vai dizer que existem regras, só que as regras são as regras que decorrem exatamente da tecnologia. É a tecnologia que vai ditar a sua própria regra, e aí são os filtros de conteúdo, os softwares que vão dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, à medida que se está em um ambiente de autonomia privada, e a internet é essencialmente regida por contratos e por relações jurídico-privadas, né? E essa segunda corrente seria a corrente criticada pelo professor Lawrence Lessig, que seria a corrente do código, né? A corrente da tecnologia ou da regulamentação pela própria tecnologia. Uma terceira, finalmente, vai dizer que, no fundo, já que é uma rede internacional e que cada vez mais o que se faz no Brasil repercute na China, nos Estados Unidos e vice-versa, né? O ideal seria que fosse por tratados internacionais, mas essa utopia ela sempre é levantada e nunca a gente não pode ficar dependendo delas. E aí a quarta corrente que eu trago, que é a assunção por parte de estados soberanos, e aí isso começa lá nos Estados Unidos na década de 90, no fim da década de 90, e vai resvalar aqui no Brasil, principalmente pela jurisprudência, até o Marco Civil da Internet de 2014, principalmente, né? E aí acaba que é a quarta corrente que prevalece. Olha, o direito vai se reger por intermédio da soberania estatal, e apesar do problema da territorialidade, é o que vivemos hoje, e é essa legislação que nós estudamos no concernente à internet e as relações jurídico-contratuais, responsabilidade civil, crimes digitais, blockchain,
e toda essa gama de legislação que ao longo do tempo foi se produzindo com relação à internet. Muito bom. Professor João Vitor, eu gostaria de conversar um pouquinho com você agora sobre o segundo capítulo aqui do seu livro, que você aborda com brilhantismo o tema ali do marco civil da internet, a remoção de conteúdos na internet, porque o que a gente observa é que em ambiente digital, às vezes a retirada de uma informação ofensiva ou a retificação, conforme for o caso, a retratação por parte do responsável, dentre outras aí prestações de fazer, não fazer, acabam assumindo, né, uma grande importância nessas discussões sobre eventuais danos sofridos pelos usuários ali na internet. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre a responsabilidade civil dos provedores da internet em dois aspectos. Primeiro, ali no que tange a questão da fiscalização desse conteúdo ali, das informações postadas por cada usuário. Pelos estudos que você desenvolve ali no seu livro, eu poderia dizer que se trata de uma atividade intrínseca ao serviço prestado, podendo-se reputar como defeituoso lá nos termos do 14 do CDC, por exemplo, o site que ele não examina, não filtra o material que está nele ali inserido, ou seria, de repente, legítimo um argumento em favor dos fornecedores de que há uma impossibilidade, digamos assim, técnica de fiscalização de todo esse conteúdo ali postado, né, pelos usuários. Qual que é a sua opinião ali a respeito disso que você desenvolve no livro? E o segundo ponto gostaria de saber a sua opinião a respeito, assim, se o provedor de hospedagem ele é responsável objetivamente por todo e qualquer conteúdo que circula ali na rede, e até você aborda no seu livro aquela questão, eu achei bem interessante, da regra do notice and take down, né, que é previsto em regulamentação estrangeira, segundo a qual lá os provedores de serviços eles precisam primeiro tomar conhecimento da existência de um material ali ilegal que está circulando nos seus servidores, para daí depois eles serem obrigados a removê-lo, né? Nos estudos que você desenvolve ali, né? De que maneira que o Marco Civil da Internet, por exemplo, ele trata dessa questão. Eu preciso, por exemplo, de uma medida judicial específica ali para esse propósito, eu posso fazer uma notificação para retirada desse conteúdo pela via extrajudicial mesmo? Como que funciona? Bom, vamos lá. Primeiro, acabou de entrar aqui o professor Faleiros Júnior, né, um querido amigo, sempre presente aí nos eventos, nas lives, enfim. Ele falou alguma coisa, nos eventos, nas lives, no nosso instituto. Bom, tua pergunta, ela é muito interessante, ela é da ordem do dia, né? A gente fala que boas perguntas vêm de quem lê a obra, né? E realmente você leu e prestou atenção. Olha, Rafa, o que acontece? Ontem mesmo, para exemplificar, eu estava numa live do Instituto de Proteção de Dados, né? Estudos Avançados de Proteção de Dados, onde eu fiz essa pergunta para um professor de computação da USP, né? E a gente estava debatendo exatamente esse tema, né? Que é o coração da tua pergunta, e nós vamos fazer uma breve análise dela, né? Em que medida que tem uma impossibilidade técnica, ou seja, em que medida, na verdade, essas tecnologias hoje conseguem controlar e fiscalizar esse conteúdo de maneira adequada. Então, vamos com calma. Por quê? Porque aqui entram em choque, por isso que o constitucional ele é tão valioso nesse momento, dois gigantes em termos de direitos fundamentais, né? Primeiro, que é a honra, a vida privada, a personalidade e a dignidade da pessoa humana como cláusula geral de direito da personalidade de um lado, e como, digamos assim, um outro lado da ponte, não menos, pelo contrário, muito importante, base do sistema democrático e da nosso Estado e da nossa sociedade hoje, a liberdade de expressão. Então, nesse ponto, a gente tem que ter em mente que nós estamos num lugar, nós estamos num locus jurídico de conflito que precisa ser transformado em diálogo entre a liberdade de expressão de quem fala, de quem posta e principalmente de quem permite que se poste, que aí entram em jogo os deveres e o papel, né? A situação jurídica do intermediário, que é o provedor de aplicações no marco civil da internet,
que são as redes sociais. Então, bom, como funciona isso, né? Primeiro, vamos retornar para o esforço histórico. A internet, basicamente, para os cultores de tecnologia, ela é subdividida em três grandes fases, e hoje há quem diga que se está vivendo a quarta, para alguns a quinta, e etc. Que é o seguinte, no começo das coisas, a internet era uma tecnologia disruptiva, ou seja, era uma tecnologia nova, e que, enfim, deveriam as empresas que atuavam nessa seara, ter regras próprias que facilitassem essa tecnologia, né? Então, isso está muito presente na doutrina alemã, isso está muito presente na doutrina americana, que foi no início da década de 90 que primeiro tinha essa ideia de que não tinha que legislar, até que no meio da década de 90 surge uma regra de ouro, que é essa regra que está na seção 230 nos Estados Unidos, do US Code, que basicamente traz o seguinte posicionamento. Olha, com relação ao conteúdo que as pessoas postam, ou seja, a responsabilidade civil por conteúdo inserido por terceiros, Rafael, o provedor não pode ser responsabilizado automaticamente por possível controlar todo esse conteúdo. Então, não pode ser responsabilizado a priori por isso. Então, qual que é a regra? A regra é o seguinte: uma vez notificado da ilicitude do conteúdo, o provedor terá a obrigação de retirada desse conteúdo. Essa regra, na verdade, ela é criada para direitos autorais no início. E ela é muito para direitos autorais e para conteúdos que eles consideravam de pornografia, enfim, conteúdos obscenos, digamos assim, né, nos Estados Unidos. E aí, quando se cria essa regra, primeiro quem era da doutrina lá da Cyber Anarchy, né, da anarquia digital e da ausência de normas, critica muito, mas essa é a regra que fica nos Estados Unidos, e já no fim dos anos 2000, há uma quebra muito grande, há uma queda muito grande das ações da Nasdaq, né, que leva os provedores, porque os modelos de negócio deles já não estavam sendo tão lucrativos, segundo os investidores. E aí leva os provedores a adotarem uma conduta, ou seja, criarem novos modelos de negócio, em que o modelo de negócio já não é da remuneração. Ou seja, como é que nós vamos ganhar dinheiro? Nós não vamos ganhar dinheiro cobrando das pessoas. No começo da década de 90, a gente pagava, muitos pagavam para ter um e-mail, né? E aí, como que muda isso? Não, muda da seguinte forma: nós vamos massificar os nossos serviços, prestar os nossos serviços de graça e ganhar dinheiro e lucrar com a publicidade dirigida, né? Ou seja, com uma publicidade que leve em conta as preferências desses usuários, extraídas dos dados deles, das informações referentes à sua navegação. E aí, então, surge um segundo momento histórico, que é o da chamada Web 2.0, que é histórico já, né? Tem quase 20 anos. E aí, com a Web 2.0, você tem modelos de negócio que basicamente são feitos por remuneração indireta. E quando são feitos por remuneração indireta, diz Bauman que se você não paga, né, o produto é você. Então a gente não paga para estar aqui, mas os nossos dados são o produto. E agora no Social Dilemma, aí, nesse filme que saiu na Netflix, ele estourou, que está todo mundo vendo, fiquei muito feliz, porque é um tema que a gente tem pesquisado há muito tempo e tem alertado, quer dizer, não para questionar ou pressionar provedor, para criticar os provedores, que têm um papel sine qua non na nossa vida, senão nem live a gente estava fazendo. O grande ponto é que o que há, primeiramente na doutrina, é a aproximação de dizer, olha, se é um contrato regido por remuneração indireta, o que se atrai é a filosofia, a regra do CDC, né? Porque, na verdade, o que eles estariam fornecendo um produto, ou melhor, fornecendo um serviço, e nós estaríamos consumindo. E aí, no CDC, o sistema da responsabilidade civil é o sistema da responsabilidade civil objetiva, né? É isso que, inclusive, ensina o professor Guilherme Martins, meu co-orientador no mestrado, no concernente aos acidentes de consumo na internet. O grande ponto é que a internet carece tem peculiaridades, né? Ou seja, e para muitos, essa incidência da responsabilidade objetiva de forma absoluta e completa,
ela poderia, e esse, claro, muitas vezes é um argumento ad terrorem, mas ele sempre vai estar conosco, inclusive hoje no PL das fake news, que nós vamos falar daqui a pouco, chega-se à conclusão, então, de que não poderia, não há um dever geral de vigilância do conteúdo. Nem pode ter, porque nós estamos no campo da liberdade de expressão. Então, assim o fez as primeiras diretivas europeias acerca do assunto, e assim a jurisprudência brasileira começou a compreender. Começou a compreender que o provedor só seria responsável pela ilicitude de um conteúdo postado por terceiro quando notificado, ciente da ilicitude desse conteúdo. Aí, em 2014, no Brasil, construiu-se ao longo de décadas, inclusive foi objeto do meu doutorado, quer dizer, essa participatividade democrática ao longo do processo legislativo do Marco Civil da Internet, e é por isso que ele é tão importante, ele é considerado para muitos uma constituição da internet, e é mesmo. Ele traz uma série de regras, uma série de garantias, de desdobramentos de garantias fundamentais, ele é muito importante. O Marco Civil, ele, sem sombra de dúvida, pode ser visto como um ponto de partida para quem estuda a nossa disciplina. Ele é assim, a pedra de toque. Mas é no seu artigo 19 que o Brasil traz uma regra especial. E essa regra especial diz o seguinte, que para preservar a liberdade de expressão, supostamente para preservar a liberdade de expressão, o provedor de aplicações, que no caso específico é o regime jurídico das redes sociais da internet por enquanto, ele só será responsabilizado uma vez que haja uma determinação judicial dizendo qual o conteúdo ilícito, número 1, e número 2, indique o local específico dessa obrigação. Isso é o que diz a lei. Há um enunciado do CJF, que foi de minha autoria à época, questionando justamente se há necessidade de se indicar esse conteúdo específico. Mas deve-se ter em mente, inclusive por honestidade científica, que essa é a jurisprudência que prevaleceu e prevalece até hoje no STJ. Então, hoje no STJ, se entende o seguinte, que antes do Marco Civil se poderia pensar nesse sistema do Notice and Takedown, ou seja, sem necessidade de que haja ordem judicial, mas depois do Marco Civil há uma norma específica. E essa norma específica está como ponto de partida no artigo 19, como regra geral no artigo 19 do Marco Civil, que tem hoje, inclusive, a sua constitucionalidade questionada. Dentre os muitos motivos, não temos tempo para falar aqui, porque exatamente faz um sopesamento que, para muitos, né, para aqueles que questionam, seria desigual, né? De, na verdade, trazer essa imunidade aos provedores e fazer com que a vítima tenha que judicializar, o que é muito difícil, caro, e exclui uma parcela considerável da população. Muito bom, professor João Vitor. Obrigada pela tua brilhante exposição aí sobre a questão do Marco Civil e da remoção de conteúdos. Eu queria conversar um pouquinho agora com você sobre aquele terceiro capítulo que você fala sobre as notícias falsas, né, as fake news, que a gente está aí na ordem do dia, né, de tantas discussões que se tornaram, nos últimos anos, assunto aí primordial, especialmente relativo à utilização legítima ou não das redes sociais, como forma de disseminação das informações, né? Então, assim, a gente percebe que essa questão aí do ambiente da internet, que, como você mesmo falou, né, outrora utilizado com essa finalidade de liberdade de expressão, livre manifestação de pensamento, pode se tornar, de repente, uma ameaça em direitos, garantias fundamentais, né, como proteção à honra, privacidade, imagem, né, isso diante dessa propagação desenfreada mesmo, irresponsável das fake news, que você muito bem aborda essas problemáticas ali, essa problemática no seu livro. E eu até lembro que em 2018 teve aquela denúncia sobre o uso questionável de dados pessoais dos usuários do Facebook pela Cambridge Analytica, que levou suspeitas, inclusive, da utilização desses dados para direcionamento de conteúdo destinado a influenciar o processo político. Tivemos aqui no Brasil também, né, toda uma discussão aí no âmbito das eleições de 2018. Tem a questão também que a gente tem visto aí nos últimos meses das fake news que desempenham um papel aí de destaque no contexto da pandemia mesmo, né? A gente vê tanta
notícia falsa que envolve saúde pública, a gente vê essas fake news, né, de que teria surgido supostamente cura para o coronavírus, outras notícias falsas de que determinados produtos preveniriam a Covid-19. Então, assim, até o Ministério da Saúde, preocupado aí com tudo isso, criou um canal específico do fake news sobre, né, o novo coronavírus para alertar a população. E eu acho muito legal ali no seu livro que você fala também sobre aquela questão das fazendas de robôs que dão os fake likes, comentam post, aumentam essa questão do engajamento. E até o que você falou do filme ali, do Social Dilemma, né, que eu tinha comentado esses dias com você, que eu assisti ele. E eu acho muito interessante, eu acho que ele se aplica, assim, as discussões ali que ele traz, as críticas. Foi muito legal porque eu assisti o filme e eu li o seu livro, assim, tudo ali nos mesmos dias, né? Então, eu deixo até como recomendação para quem está nos assistindo, assim, porque foi muito bacana mesmo, assim, essa experiência que a gente vê ali, essa questão do âmbito aí de marketing digital, que engajamento assim, a palavra de ordem, né? E daí esse aumento de proliferação de mentiras, boatos nas redes sociais, parece que não configura necessariamente um efeito incompatível aí com essa rede de estímulos, né, desenhadas pela plataforma para capturar mais atenção dos usuários, incentivar mais interações entre as pessoas. Então, e o que eu gostaria de saber, então, diante de toda essa realidade aí, desse cenário, professor João Vitor, de desinformação nas redes sociais, com uso em massa de perfis falsos, de fake news, eu tenho, na verdade, 3 questionamentos assim, a respeito desse tema. O primeiro seria o seguinte: você acha que as normas jurídicas existentes que nós temos hoje, né, elas são adequadas, suficientes aí no que toca à responsabilidade civil e combate nessas práticas ilícitas? O segundo questionamento seria: eu posso dizer que tem responsabilidade dos provedores de internet num caso grave, assim, de omissão quanto à propagação de fake news, sob a perspectiva do marco civil da internet, né? E os terceiros que estão compartilhando notícias falsas, eles podem ser responsabilizados, ainda mais notícias falsas como essas aí que eu comentei, né, nesses últimos meses, que a gente tem visto tanta fake news aí relacionada a essa questão aí grave de falar que tem cura para a Covid-19, tome isso, tome aquilo que previne a doença, né? E as pessoas que estão compartilhando essas notícias, né, elas também podem ser responsabilizadas. E o terceiro ponto que eu acho assim primordial nessa discussão, que você também trata muito bem no seu livro, se você puder comentar sobre o projeto de lei de fake news, se você acha que nós poderíamos ser, de repente, um grande avanço em comparação com as previsões do Marco Civil da Internet, especialmente o artigo 19. Bom, então, veja, olha só quantos temas esse diálogo traz e que muitas vezes tangenciam, né, aspectos relacionados ao direito eleitoral, que tem legislação própria, inclusive, para a questão das fake news, legislação vigente, ao direito constitucional, porque hoje está sob júdice no STF. Então, de fato, nós temos aqui uma discussão que ela é interdisciplinar e que, se deixasse, né, a gente ficaria horas falando. Basicamente é o seguinte, Rafael. O artigo 19 do Marco Civil, ele é hoje, para fins da proteção dos provedores, principalmente, né, a regra aplicável, né? Ou seja, ele só vai ser responsabilizado uma vez que houver uma notificação judicial daquele conteúdo impróprio tendo aquele link, ou seja, o único link. Se então tem 200 mil links, que é o que acontece em questão de segundos, quando o chamado conteúdo viraliza, em tese, a parte que se sentiu lesada deve informar o juízo e o juiz vai decidir se todos aqueles links devem ou não ser bloqueados. Então, esse é o ponto de partida que nós estávamos dizendo com relação ao Marco Civil. Parte da doutrina elogia,
parte da doutrina critica, e o mais interessante, hoje eu tenho pesquisado muito a doutrina norte-americana, há 10, 15 anos, parte da doutrina americana critica esse mecanismo da seção 230, porque, do Notice and Takedown, porque seria, então, uma forma de super proteger empresas, né, provedores que outrora foram tecnologias disruptivas, mas hoje são lideranças inegáveis em termos, inclusive, de valor e das empresas mais valiosas do mundo. Então, esse é um questionamento que está na ordem do dia no mundo todo, né? Então, mas nós temos ainda o artigo 19. Então, aí o questionamento que passa já para o plano da doutrina é começar a pincelar aqui e acolá conteúdos que são considerados potencialmente perigosos e que, em alguns lugares, em alguns países, e para nós isso poderia levar a um repensar aqui no Brasil, seriam considerados como regras especiais dessa liberdade de expressão, dessa dita proteção à liberdade de expressão do artigo 19. Primeiramente, de lege lata, ou seja, no próprio Marco Civil você tem uma exceção em termos de conteúdo, que é a divulgação de conteúdo de nudez pornográfico sem autorização da vítima, que é conhecido por parte da doutrina e até pela jurisprudência como pornografia de vingança. Quer dizer, se você, inclusive, quando feito pela mulher, e como nós estamos numa sociedade que é patriarcalista estruturalmente, infelizmente são as mulheres que são mais vítimas disso. E aí você cai, inclusive, no campo da violência doméstica e familiar, etc., e saindo do escopo da norma. Mas no tocante à responsabilidade civil na internet, o artigo 21 do Marco Civil, ele já tem uma regra especial com relação a esse ponto. E aí o nosso questionamento é, puxa, mas não seria a hora de a gente repensar, número um, né? Se não é possível que haja um certo controle desses conteúdos potencialmente perigosos, também chamado por alguns de conteúdos tóxicos, né? Como perfis falsos, como agora, né, recentemente, notícias falsas, como o discurso de ódio, que eu devo tratar mais pelo final. Ou seja, será que não poderíamos repensar nisso? Alguns já vão dizer, olha, não tem como repensar, a regra é essa porque se trata da liberdade de expressão. Mas parte da doutrina constitucionalista diz, olha, liberdade de expressão ela não é ilimitada. Tem certas coisas que não são guarnecidas, que são consideradas abuso da liberdade de expressão. E recentemente o Supremo, em várias decisões do concernente às fake news, principalmente nas fundamentações dos votos dos ministros, chegou a essa conclusão. Olha, não se trata do legítimo exercício da liberdade de expressão. Se trata, sim, de uma ilicitude. E é por isso que eu tenho tratado dito tanto, até o professor Rosenwald já participou de eventos conosco nesse sentido, que isso toca a responsabilidade civil. Por quê? Porque aqui nós estamos na compreensão do que é um ato ilícito. É ilícito ou não é ilícito fazer isso? Se há uma ilicitude, ou se há uma injustiça no dano daquele que se sentiu lesado por esse conteúdo, quem responde, né? Que é a pergunta que você trouxe. Então, bom, com relação a esses conteúdos, o que se tem hoje no Brasil é, primeiro, doutrina, né? E segundo, parte da jurisprudência começa a enfrentar esses temas questionando toda essa proteção que é dada com relação à suposta liberdade de expressão. Lembrando-se sempre, Rafa, até mais uma vez, para fins didáticos, a jurisprudência continua rígida, continua a mesma, o STJ ainda entende que se trata de liberdade de expressão e que a regra do Marco Civil é a regra de ouro, ou seja, só vai ser retirado o conteúdo uma vez indicado o link. E isso, para quem é vítima, e eu me incluo já como vítima, já fui vítima de perfil falso, já tive que judicializar essa conduta e é um calvário para a vítima. Você tem que judicializar, aí para depois, no final, o STJ recentemente deu essa decisão também, dizendo que o provedor só é obrigado a fornecer o IP da pessoa, né, depois da ordem judicial. E aí o IP geralmente pode identificar o autor, como pode não identificar. Sendo que lá na frente o autor nem sempre vai ser quem vai ter solvabilidade para pagar a indenização, para reparar esse dano. Lembrando-se que, por se tratar de um dano permanente, ele já aconteceu. E aí a obrigação de fazer, a boa e velha obrigação de fazer ou não fazer, no sentido de cessar o dano, que é uma das formas de tutela dos direitos da personalidade
mediante responsabilidade civil, ele fica praticamente inviabilizado, porque isso aí só o tempo e o dano, que aí o emprego que a pessoa perdeu e o dano à imagem dela, quer dizer, nem todo mundo é famoso e tem dinheiro para constituir advogados para ir atrás disso. Pelo contrário, eu, como defensor público, vejo essa realidade todos os dias. Então, quais seriam esses conteúdos potencialmente perigosos, né? Eu já citei alguns: discurso de ódio, fake news, perfis falsos. E aí as condutas relativas a esses perfis falsos, né? Quer dizer, que são condutas... Porque, veja, tocando especificamente as fake news, a doutrina conceitua as fake news como uma divulgação dolosa de conteúdo. E essa divulgação dolosa de conteúdo está muito mais ligado a quem cria esse conteúdo do que aquele seu tio-avô, aquele sua tia que manda isso no WhatsApp ou no Facebook, né? Então, a ilicitude, então, e inclusive é onde foca o PL 2630, que está sob uma discussão ferrenha no Congresso Nacional acerca do tema, vai no sentido não de tentar censurar conteúdo. Pelo contrário, em vários momentos fala que deve se vedar a censura, mas procurar coibir a prática da desinformação, que ela é feita de forma dolosa e ela é feita de forma estruturada, né? Muitas vezes para divulgar conteúdos que interessam àquele que compra, e compra caro, esse tipo de comunicação em massa. E aí alguns mecanismos do PL das fake news, né, eles são hoje, estão sendo muito debatidos, que é no tocante à mensageria privada, que é os provedores como WhatsApp, Telegram, etc., que é a necessidade de guardar os metadados daqueles que utilizam apenas da comunicação em massa. Veja, não se está quebrando a criptografia ponta a ponta. Aquilo que você manda no grupo, que eu mando no grupo, não vai ser guardado por lei. A comunicação entre as pessoas não vai ser guardada por lei, ela vai continuar sendo protegida pela criptografia, mas o que se quer é que guardem-se metadados, ou seja, dados sobre dados, para tentar se descobrir de onde saíram essas notícias falsas, ou seja, as notícias mandadas para mais de 1.000 pessoas, né, em massa. Bom, e esse é o primeiro ponto. E no tocante às fake news e à responsabilidade dos provedores, ainda não se tem uma regra formatada. O que se tem no tocante ao discurso de ódio, que a jurisprudência reconhece isso como uma forma peculiar de ilicitude, né? Eu trago vários exemplos, vários precedentes, inclusive no Brasil, né? Que é aquele discurso feito de forma ostensiva para ofender minorias, que vai além do individual e, portanto, vai para a esfera coletiva. Temos arestos, né? Jurisprudência de pessoas que ofenderam comunidades indígenas, uma comunidade indígena inteira, com xingamentos racistas, etc. Temos uma CP no Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, que visa coibir o discurso de ódio feito contra muçulmanos, né, com xingamentos pesados, e aí violando a liberdade religiosa. Então, nós temos isso já reconhecido no Brasil, além de todo o reconhecimento internacional que se tem na doutrina. Mas, inclusive pelo curto espaço de tempo, repito e digo, e está tudo na nossa obra. Quer dizer, tudo isso ainda está submetido ao regime geral do Marco Civil da Internet, que é uma das coisas que a nossa obra quer buscar um repensar acerca do tema. Até puxando um link, professor João Vitor, com o que você estava falando, com essa questão aí de que com o advento da internet, das redes sociais, se aprofundam seus conflitos envolvendo a liberdade de expressão, e você estava comentando dessa análise que você faz de diversas decisões judiciais sobre o discurso do ódio ali no seu livro. Eu quero, na verdade, te dar uma missão quase impossível, mas eu sei que você vai dar conta, de falar em 5 minutos, para a gente poder depois fazer o sorteio do seu livro, pelo menos dando assim, um panorama geral de como que os nossos tribunais eles tratam dessa ponderação de valores de liberdade de expressão, de comunicação, de igualdade e solidariedade, né? Submetendo ou não o autor desse discurso as sanções penais previstas em leis especiais, ou sanções, né, de cunho civil, ou seja, como que você vê aqui
que os tribunais eles aferem esses limites, como aferir os limites do que pode ser expressado nas redes sociais, considerando como, por exemplo, um legítimo exercício desse direito fundamental à liberdade de expressão, daquilo que efetivamente se configura como discurso de ódio e implica em responsabilidade civil. Olha, essa é um questionamento assim muito profundo mesmo, porque de fato nós temos alguma jurisprudência e que se for esmiuçado nós vamos chegar a mais jurisprudência ainda, né? O que se tem em mente, Rafa, é que de um lado há quem preconize e principalmente com foco na visão americana, que a liberdade de expressão ela seria absoluta, né? Mas, na verdade, a doutrina salienta que o que há sobre liberdade de expressão não são direitos diferentes, mas são concepções diversas sobre um mesmo direito, né? Por um lado, você tem a visão americana, e a visão americana ela é sempre levantada pela doutrina como uma visão que é mais tendente a considerar ilícitos limites da liberdade de expressão, né? A liberdade de expressão teria uma prevalência a priori para essas pessoas, e para essa doutrina, para essa jurisprudência, razão porque limitá-la e censurá-la seria ilícito per se. De fato, isso é verdade, e isso é um ponto de partida que fica na alma de toda a regulamentação das redes sociais e acabou chegando até o Brasil, né? Porque os contratos são firmados naquele ordenamento. Entretanto, tem uma segunda visão de liberdade de expressão, que é a liberdade de expressão europeia, especialmente alemã, que tem em vista, como pano de fundo, a chamada democracia militante. E, por essa razão, a Alemanha conta com uma lei bastante robusta e sempre citada, que é a lei de discurso de ódio, que veda esse tipo de conteúdo. E, assim, nós temos no Brasil, como baluarte, temos de jurisprudência, o famoso caso Elvanger, né? Que é a grande discussão. Ou, por exemplo, você usar uma suástica, ou você fazer uma apologia ao nazismo, ou você negar o Holocausto é crime. Nos Estados Unidos, não. Você tem direito de falar isso. E na Alemanha, tal como no Brasil, nós temos um artigo específico para isso na nossa lei de crime de preconceito, é crime. Então, na verdade, no Brasil, até esse momento, nós tínhamos adotado esta visão de liberdade de expressão. Então, coadunar isso na jurisprudência é muito difícil. Dessa forma, veja, há vários casos, no livro tem, né, em que você, para um lado ou para o outro, coibindo ou não esse discurso. É isso. Muito bom, obrigada. Pessoal, então nós vamos agora fazer o sorteio do livro do professor João Vitor, Responsabilidade Civil e Redes Sociais. João Vitor, você faz a gentileza de escolher entre o 1 e 44. 21. 21. Vamos ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 21. Romualdo Batista dos Santos. Marmelada! Parabéns, Boa! Romualdo. Boa, Romualdo! Ganhou o livro do professor João Vitor. Romualdo Batista é o nosso associado, querido amigo, inclusive, que temos em comum. Parabéns, Romualdo. Indico, inclusive, Romualdo, que você leia o livro e assista o filme lá, o Social Dilemma. Fica aí como dica para você. Eu quero também aproveitar e agradecer. Eu vi que tem vários amigos nossos aqui, professores do IBEC. Quero agradecer a presença de todos, o Rafael Bizelli, o Falheiros, o Arthur Bazan, o Vitor Pavan, o Juliano Ralo, a Karine Natito, Marcelo Calisto, né, e o Romualdo. Então, quero agradecer a presença de todos vocês. E professor João Vitor, assim, infelizmente a nossa live está chegando ao fim. Eu ficaria mais algumas horas aqui falando com você. Foi maravilhoso. Quero realmente te agradecer imensamente pela tua presença. Além de eu ter uma amizade por você, eu quero dizer que eu sou fã do seu trabalho, que eu conheci mais agora, né, lendo o seu livro. Foi uma live assim, muito boa, de muito aprendizado para mim. Tenho certeza aí que para todo mundo. Então, realmente, muito obrigada.
De coração, obrigado você, obrigado ao Iberto, obrigado ao professor Nelson, aos amigos todos presentes aí. Romualdo ganhou um livro. Enfim, citar nomes é difícil, mas obrigado de coração pelo carinho e sempre estou aberto aí para outras possibilidades, de verdade. Muito obrigado. Uma honra. Obrigada. Eu queria só deixar uns avisos finais para aqueles que estão nos assistindo, principalmente para quem não acompanhou aí o início da nossa live. Eu queria dizer que essa foi a 24ª edição do IBERC Lives. O vídeo ele vai ficar disponível por 24 horas aqui no nosso IGTV e posteriormente nós disponibilizaremos lá no nosso canal do YouTube do IBERC. Então, esse é um projeto do Instituto Brasileiro de Estudos de Responsabilidade Civil. Eu e o professor Vitor Almeida sempre estamos aí nos revezando na mediação dessas lives, e daí eu aproveito, inclusive, para divulgar o tema da nossa próxima live, na quarta-feira da semana que vem, às 9 horas. A nossa associada, que inclusive está nos assistindo, a Carolina Tito, ela vai apresentar o tema Responsabilidade Civil pela Infidelidade Virtual, com a condução do professor Vitor Almeida. E também quero, por último, convidar aqueles que estão nos assistindo pelo perfil do Instagram do professor João Vitor, que sigam o IBERC aqui no Instagram, @iberc.brasil, porque aqui nós sempre estamos divulgando as lives, também outros projetos muito bacanas do Instituto, como congressos, obras coletivas organizadas pelo IBERC, os webinários transmitidos pelo YouTube, né? Também temos artigos publicados na coluna sobre responsabilidade civil no Migalhas. Então sigam o @iberc.brasil para ficarem informados aí de tudo isso. Então, professor João Vitor, obrigada novamente pela tua presença. Um grande abraço para você, para todos que estão nos assistindo. E um ótimo dia para todos. Para todos, obrigado. Beijo, Rafa. Beijo.